A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia 31 de janeiro, uma segunda-feira. Na semana passada, por conta de uma visita política à nossa cidade, o ex-ministro de Bolsonaro, ministro da Educação, Abraham Weintraub, ele foi recebido por seus simpatizantes em um dos espaços da Associação Comercial e Industrial aqui em Araraquara. A entidade tem dentro do seu perfil estatutário defender os interesses dos empresários ligados ao comércio e à indústria, mas deve certamente ter locado o seu espaço para a realização deste evento. Em se tratando de um encontro cujo conteúdo poderia ser importante, ou quem sabe, no mínimo interessante, capaz de auxiliar Araraquara em algumas circunstâncias, pois o visitante, além de ter sido ministro e ser demitido por Bolsonaro pelas suas atitudes amalucadas, ele é professor da Universidade Federal de São Paulo, interessado no momento em ser candidato ao governo do estado pelo PTB. Bem, em se tratando de uma personalidade política, pelo menos é o que nós pensamos, para lá se dirigiu com o objetivo de fazer uma entrevista com esse tal ministro ou ex-ministro, o nosso repórter Tadeu Alves, que quando botou o rosto na porta passou a ser tratado como uma figura indesejada naquele local pelos presentes, ou um dos presentes, para ser mais sincero, e cuja valentia parecia estar acima das trapalhadas do ex-ministro. Saiu lá, na sala alugada pela Associação Comercial, um ligeiro entrevero, desses que nós julgamos totalmente desnecessários e destemperados, com a ofensa de que o nosso portal e o próprio repórter não seriam bem vistos naquele lugar, naquele momento, e que dispensavam a entrevista com o ilustre visitante. Bem, um direito que cabe, evidentemente, ao aludido grupo político, mas que não retrata absolutamente o espírito democrático de um país e que também não reconhece os princípios da liberdade de imprensa. Mas, entre dizer, por gentileza, o ex-ministro não pode conceder entrevista e pode ir embora, pois você é petista, seu portal é da esquerda, e expor um sentimento de arrogância, prepotência, valentia, ignorância. Entre tudo isso daí que a gente está falando, há uma enorme diferença. Duas maneiras que poderiam ser passadas, explicadas, e, logicamente, o repórter teria atendido à solicitação de que não poderia ficar lá. Mas, como dissemos, há uma diferença entre dizer que o ministro não pode conceder entrevista e a outra é de expor um pensamento totalmente errôneo com relação ao comportamento da imprensa. É verdade que o repórter Tadeu Alves, ele retrucou, afinal de contas, levar a ofensa para casa, ainda mais vindo de um desequilibrado, não faz sentido. Nós sempre nos mantivemos dentro de uma linha de conduta de respeito aos demais seres humanos. Jamais ousamos impor uma condição de absolutismo ou de preferências políticas e nós espelhamos nossas verdades com fatos reais para que as pessoas sensatas
possam fazer um julgamento equilibrado, mas jamais assumindo o mesquinho papel de copeiro para puxar o saco deste ou daquele, pois salvaguardadas as dimensões e retirando da podridão política as exceções, mesmo porque elas existem, o que nós vemos é um cenário político deteriorado, de interesses, negociatas, portas fechadas, envolvendo os que sobram e que se arrastam para debaixo do tapete. Mas fazer críticas diretamente a uma pessoa, no caso, então, este valentão que buscou intimidar ou ofender o nosso repórter, não faz sentido, absolutamente. Chamá-lo de imbecil não vai trazer lucro nenhum para nós. Seria, como já dissemos, descer ao porão da maledicência, onde, via de regra, estão os anarquistas que não sabem conviver em sociedade. Mas que ele se abstenha e guarde para si as suas palavras direcionadas a nós e guarde para si o seu vocabulário totalmente chulo. Não somos e nem temos preferências políticas partidárias. Nós somos o que somos. Vemos pessoas, olhamos pessoas, caminhamos com pessoas, as que têm a disposição em ajudar uma cidade a crescer. Admiramos pessoas que sejam justas, sensíveis, que podem entender a chance que Deus nos dá de conhecermos uns aos outros. Este é o ponto de vista do nosso editorial.